Louvado seja Deus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Neste dia de hoje, vou deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, que se encontra no livro do Evangelho de Cristo, escrito por João, no seu capítulo 5, no seu verso 39. Vamos à meditação da palavra de Deus. Está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos diante desse texto bíblico as palavras do Senhor Jesus Cristo. E o que nós entendemos e o que o Senhor fala conosco através deste versículo ao qual nós meditamos. Jesus Cristo traz aqui uma orientação para nós, onde ele diz: examinais as Escrituras. Então todos nós necessitamos de conhecer a palavra de Deus, que se encontra nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que é a bússola. Na Bíblia é onde nós conhecemos a vontade de Deus, porque quando nós começamos a meditar na palavra, o Senhor, através da sua palavra, ele revela para nós a sua vontade. É através da palavra que o Senhor, ele nos mostra o caminho ao qual nós devemos andar, da forma como nós temos que se comportar. E é a palavra de Deus que pontua em nossas vidas os nossos erros, as nossas falhas, e também a palavra de Deus é que nos orienta a nós andarmos no caminho correto, é nós fazermos aquilo que é correto, segundo a vontade do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus, ele traz essa instrução para nós: examinai as Escrituras. Todos nós devemos tirar um período do nosso tempo e buscar a conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que muitos estão perecendo por não conhecer as Escrituras. Muitos estão passando por muitas dificuldades por não conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes na nossas vidas nós tomamos direcionamento, nós tomamos atitude seguindo o nosso entendimento, seguindo a nossa vontade, confiando em nós mesmos. Mas não é dessa forma que nós temos que se comportar. Porque em tudo, em todas as coisas, para nós alcançar, é necessário que o Senhor, ele primeiro, seja feita na nossa vida a sua vontade. Tudo que nós sonhamos, tudo que nós desejamos, é Deus que determina sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter em Deus essa busca para que Deus venha determinar nas nossas vidas aquilo que nós queremos. Porque a nossa vida tem que estar alinhada à vontade de Deus. Nós não podemos andar e fazer aquilo que nós queremos, porque todas as coisas é determinada por Deus sobre as nossas vidas. Então, muitas das vezes, tem algumas coisas que nós sonhamos, que nós queremos, e nós começamos até a fazer, mas não dá certo na caminhada. Por quê? Porque muitas das vezes esse sonho, esse projeto precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E para nós se aliarmos diante de Deus, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos orar para que Deus ele venha revelar sobre as nossas vidas a sua vontade. Então ele vai nos dar direcionamento, e em tudo que nós formos fazer vai dar certo, vai ter prosperidade, porque
está alinhado com a vontade de Deus, porque Deus ele vai nos revelar através da palavra, através da oração, ele vai nos responder, colocar o desejo e o entendimento no nosso coração para a gente fazer tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é segundo a vontade dele. Então a gente vê muitas pessoas aí frustradas, planos que não deu certo, projeto que foi fracassado, porque muitas das vezes não está no alinhamento com Deus. E nós precisamos buscar isso dele. Ele está dizendo, examinais as Escrituras, que nós venha conhecer a palavra, que nós venha conhecer a vontade de Deus. Ele também vai nos falar para que vós cuidais ter nela a vida eterna, porque toda a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus ela nos corrige, a palavra de Deus ela nos ensina. A palavra de Deus é toda a instrução para todos aqueles que crêem em Jesus. A palavra de Deus é uma palavra profética do Senhor para conosco, porque através da sua palavra, ele revela para nós a sua vontade. Ele revela para nós o seu caráter. Ele revela para nós como nós devemos se comportar diante dele. E se nós obedecermos, se nós seguir todas as instruções de Deus, através da palavra, nós vamos ter uma vida próspera, nós vamos ter uma vida espiritualmente forte diante de Deus. Nós não vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, a qual muitas das vezes a gente tomamos uma atitude e aquele projeto, aquele plano não dá certo. Por quê? Porque Deus conhece, Deus sabe. Deus tem sempre o melhor para nós. E às vezes tem caminhada que nós seguimos que não vai dar certo, que não é daquela forma, não era daquele jeito. E Deus, através da palavra, através da nossa oração, Deus ele nos instrui para nós fazer o certo, para nós seguir o caminho certo, para nós fazer as coisas segundo a vontade dele. Então, ele, diante desse texto ao qual nós meditamos, ele vai dizer, e são elas que testificam de mim. Ou seja, a palavra de Deus revela o caráter do Senhor Jesus Cristo para nós. Revela quem é ele. Testifica dele, do que ele veio fazer, de quem ele é, das obras, da sua vida. A palavra testifica dele. Então a palavra é um testemunho forte de Cristo para nossas vidas. É verdade, a palavra é verdade, pura, eficaz para conosco. Então nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos conhecer a Deus mais um pouco mais profundo. E quando nós mergulhamos, quando nós aprofundamos mais no conhecimento da palavra, no meditar da palavra, Deus ele vai revelando a nós coisas que nós não sabemos. Ele só vai revelar para nós quando nós se aprofundamos em meditar na palavra do Senhor. Então, você aí que não tem esse hábito, que você não tem essa prática de meditar na palavra do Senhor, é um momento de você buscar a examinar as Escrituras Sagradas. É momento de você valorizar as Escrituras Sagradas. É o momento de você crer na palavra do Senhor. É momento de você tirar um período do seu tempo para meditar, porque só assim nós conseguimos entender o que Deus ele quer para nós. Porque Deus ele nos criou para nós o servir, adorar o nome dele que é santo e que é eterno. Às vezes a gente vê muitas pessoas e às vezes as pessoas dizem: por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso orar?
Porque eu preciso ir cultuar a Deus. Irmão, o Senhor Jesus, Ele nos criou para que eu e você venha ser a igreja de Cristo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos ser igreja. É através da palavra que o Senhor nos instrui como nós devemos se comportar diante dEle, como nós devemos viver e ter uma vida espiritual diante do Senhor. Uma vida espiritual ativa, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos se reunir para nós juntos adorar ao Senhor. Precisamos de congregar, porque o corpo de Cristo, o povo de Deus, precisa se unir, precisa estar em unidade para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Então, nós precisamos ser igreja, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos ser obedientes a toda a palavra de Deus, nós precisamos sentar para ouvir o ensino da palavra, porque a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, abre a nossa visão espiritual. Nós passamos a fazer as coisas que é correta, que é verdade. Então essa é a instrução de Deus para conosco. E essas instruções estão na palavra. Essas instruções nós temos que se reunir em unidade para nós aprendermos, para nós buscarmos do Senhor essa revelação que Ele revela para nós a sua vontade através da palavra. Então é por isso que nós precisamos ser igreja, porque Deus, diante da sua palavra, Ele determina todas as coisas que nós devemos fazer e que nós precisamos servir a Ele. E Ele vai nos instruir através da palavra. E isso você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer. Então você precisa ser igreja. Você precisa ser um cristão verdadeiro, aquele que medita na palavra, tem um conhecimento, aquele que ora, aquele que se consagra a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos ser um cristão verdadeiro. A Bíblia vai dizer que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que permanecer firme receberá do Senhor a coroa da vida. E nós temos que permanecer fiel à palavra do Senhor. Nós temos que se esforçar a cada dia para nós andar segundo a palavra, nós ser obedientes a todos os estatutos e mandamentos do Senhor. Nós precisamos, irmão. Então, essa é a palavra que neste dia de hoje eu deixo para o teu coração. Uma palavra de ensino. Uma palavra onde você vai fazer uma reflexão diante da sua vida. Então que você venha buscar conhecer o Senhor através da palavra. Esta é a palavra que eu deixo para o teu coração e que Jesus Cristo continue sempre te abençoando. Amém?